Imagine o homem mais temido pela igreja, aquele que perseguia, algemava e consentia com a morte de inocentes, subindo ao púlpito para defender justamente o nome que ele tentou apagar. Saulo de Tarso não apenas mudou de ideia, ele mudou de lado em uma guerra onde a traição custava a vida. O que aconteceu em Damasco que transformou um caçador de cristãos no maior alvo de seus antigos aliados? Hoje, você vai entender como o general do ódio se tornou o apóstolo da graça. Depois de seu batismo, Paulo quebrou o jejum e permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, dias silenciosos em que o antigo perseguidor aprendia a respirar como um novo homem. E logo, sem esperar aplausos nem proteção, entrou nas sinagogas e pregava a Jesus, declarando que este era o Filho de Deus, não como teoria distante, mas como verdade que lhe queimava o peito. O nome que antes desprezara, agora sustentava cada palavra, e a mensagem era direta, incontornável. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Paulo lembrava que o ressuscitado fora visto pelos 12 e por muitos outros, e então, com humildade que desconcertava seus ouvintes, acrescentava: "E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo." 1 Coríntios 15, 8. A força de sua argumentação, ancorada nas profecias e confirmada por uma vida transformada, deixava os judeus confusos, incapazes de responder, pois ali não havia apenas lógica, mas poder evidente de Deus atuando por meio de alguém que já estivera do outro lado. As notícias da conversão de Paulo espalharam-se como choque entre os judeus, pois aquele que viajara para Damasco com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, Atos 26, 12, decidido a prender e destruir os crentes, agora anunciava com ousadia o evangelho do Salvador crucificado e ressurgido. O homem que fortalecia as mãos dos discípulos era o mesmo que antes as algemara, e a fé que ele agora edificava era a mesma que tentara apagar com fúria. Antes conhecido como zeloso defensor da religião judaica e implacável perseguidor dos seguidores de Jesus, Paulo revelava coragem, independência e perseverança ainda maiores, agora submetidas a um novo Senhor. Seus talentos, sua clareza de raciocínio e até o sarcasmo fulminante que antes humilhava adversários estavam rendidos a Cristo. E os judeus viam atônitos aquele jovem extraordinariamente promissor unido aos que antes odiara, proclamando destemidamente o nome de Jesus, enquanto a antiga certeza deles começava a ruir diante de uma transformação que não podia ser negada. Um general que cai em combate está perdido para seu exército, mas sua morte não fortalece o inimigo. Porém, quando um homem preeminente muda de lado, não apenas se perdem seus serviços, como se concede vantagem decisiva àqueles a quem ele se une. Assim aconteceu com Saulo de Tarso. Em caminho para Damasco, poderia ter sido fulminado pelo Senhor, e o poder perseguidor teria sido enfraquecido, mas a providência divina foi mais profunda. Deus poupou sua vida e o converteu, transferindo um campeão do campo do ódio para o lado de Cristo. O orador eloquente, o crítico severo, o homem de propósito decidido e coragem inquebrantável, possuía exatamente as qualidades de que a igreja primitiva necessitava. A força que antes o movia a destruir, agora o impelia a edificar, e a mesma determinação que espalhara temor entre os cristãos passava a sustentá-los. Sua mente afiada, antes arma de acusação, tornava-se instrumento de revelação, e sua história viva era prova de que o poder de Deus não apenas detém, mas transforma profundamente. Enquanto Paulo pregava a Cristo em Damasco, todos os que o ouviam se admiravam e diziam: "Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes?" Diante do espanto geral, Paulo afirmava que sua mudança não nascera de impulso ou fanatismo, mas de evidência irresistível.
Apresentava o Evangelho tornando claras as profecias referentes à primeira vinda de Cristo, demonstrando que se cumpriram literalmente em Jesus de Nazaré, firmando sua fé na segura palavra da profecia. E enquanto apelava para que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, Saulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Muitos, porém, endureceram o coração, e o espanto inicial transformou-se em ódio intenso, semelhante ao que haviam demonstrado contra o próprio Jesus. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido a Paulo continuar seus labores em Damasco, pois a mesma boca que antes se calara em espanto, agora se abria em ameaça. Então, um mensageiro do céu lhe ordenou retirar-se por algum tempo, e ele foi para a Arábia. Gálatas 1:17. Não como fuga covarde, mas como obediência silenciosa. Ali encontrou um refúgio seguro, distante das sinagogas agitadas e das vozes que exigiam sua morte. O deserto não lhe oferecia aplausos nem multidões, apenas o peso da solidão e o eco de uma vida passada. Cada passo longe de Damasco aprofundava a ruptura com quem ele fora, e o caminho árido tornava-se o cenário onde Deus moldaria, longe dos olhos humanos, o instrumento que mais tarde abalaria cidades inteiras com o nome de Cristo. Na solitude do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação, revendo calmamente sua experiência passada, agora possuído de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, sem descanso, até ter a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Anelava a confirmação de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro, e ali esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que haviam moldado sua vida. Recebeu instruções diretamente da fonte da verdade. Jesus comungou com ele, confirmou-o na fé e concedeu-lhe rica medida de sabedoria e graça. Quando a mente de um homem entra em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre corpo, mente e alma ultrapassa todo o limite humano, pois nessa comunhão encontra-se a mais alta educação. Une-te, pois, a ele. Jó 22:21. Ressoava como chamado vivo naquele silêncio transformador. A solene incumbência dada a Paulo por ocasião de seu encontro com Ananias pesava-lhe cada vez mais profundamente no coração, como um chamado que não permitia esquecimento nem adiamento. Quando, em resposta à declaração, "Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver", Paulo fitou pela primeira vez o rosto daquele homem piedoso, Ananias, algo eterno se firmou naquele instante. Sob a inspiração do Espírito Santo, ouviu palavras que marcariam toda a sua existência. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22, 14 a 16. Cada frase descia como selo divino, confirmando que sua história passada, mesmo marcada por violência, fora agora absorvida por um propósito maior que exigia entrega imediata. Essas palavras estavam em perfeita harmonia com a voz do próprio Jesus, que o detivera no caminho de Damasco, declarando: "Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim." Atos 26, 16 a 18. Ponderando essas coisas,
Paulo compreendeu com clareza crescente a razão de seu chamado: ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. 1 Coríntios 1:1. Chamado que não lhe viera da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Gálatas 1:1. A grandeza da obra à sua frente levou-o a mergulhar profundamente nas Escrituras, decidido a pregar o Evangelho não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos que ouvissem não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 1:17, 2, 4,5. Ao examinar as Escrituras, Paulo aprendeu que, através dos séculos, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1:26-29. A luz da cruz desmontava a lógica da grandeza humana e revelava um reino edificado sobre rendição e graça. Assim, considerando a sabedoria do mundo à claridade que promana do sacrifício de Cristo, Paulo se propôs nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Essa decisão não era retórica, mas fundamento de vida, pois toda a ambição anterior perdia o brilho diante da verdade que o alcançara. A cruz tornava-se o centro de seu pensamento, a medida de seu ensino e o critério de toda compreensão espiritual, conduzindo-o a depender não da força intelectual, mas do poder revelador de Deus. Através de todo o seu ministério posterior, Paulo jamais perdeu de vista a fonte de sua sabedoria e força, pois sua existência fora completamente redefinida. Anos mais tarde, declararia: "Porque para mim o viver é Cristo", Filipenses 1:21. E ainda: "Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições." Filipenses 3, 8 e 10. Da Arábia, Paulo voltou a Damasco, Gálatas 1:17, e falava ousadamente no nome de Jesus. Incapazes de resistir à sabedoria de seus argumentos, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. As portas da cidade eram guardadas dia e noite, até que, em resposta à oração fervorosa dos discípulos, tomando-o de noite, o desceram dentro de um cesto pelo muro, Atos 9:25, preservando assim a vida daquele que ainda haveria de abalar o mundo. Depois de escapar de Damasco, Paulo foi a Jerusalém, já decorridos 3 anos desde sua conversão, carregando no íntimo o peso do tempo e da transformação silenciosa. Seu principal objetivo ao realizar aquela visita, como mais tarde declarou, era ver a Pedro, Gálatas 1:18. Ao chegar à cidade onde antes fora amplamente conhecido como Saulo, o perseguidor, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. A memória de suas ações ainda estava viva, e o passado falava mais alto que seu testemunho presente. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou como no caminho ele vira o Senhor, e como este lhe falara, e como em Damasco anunciara ousadamente o nome de Jesus. A ponte da confiança foi construída não por discursos, mas pelo relato fiel da ação divina, e ali começava a ser desfeita a sombra que ainda envolvia seu nome. Ouvindo isso, os discípulos o receberam como um de seu número, e logo tiveram provas abundantes da genuinidade de sua experiência cristã. O futuro apóstolo dos gentios encontrava-se agora entre antigos companheiros, chefes judeus com quem partilhara formação e zelo, e a eles desejava explicar as profecias relativas ao Messias, cumpridas no advento do Salvador.
Estava certo de que esses mestres em Israel eram tão sinceros quanto ele próprio fora, mas avaliara mal o espírito de seus irmãos. A esperança de uma conversão rápida transformou-se em amargo desapontamento. Embora falasse ousadamente no nome de Jesus e disputasse também contra os gregos, os líderes da igreja judaica recusaram-se a crer e procuravam matá-lo. A tristeza encheu-lhe o coração. De boa vontade teria dado a vida para conduzir alguns à verdade. Com vergonha lembrava-se de sua participação no martírio de Estevão e, desejando apagar essa mancha, esforçava-se por defender a mesma verdade pela qual Estevão entregara a própria vida. Sentindo a pesada responsabilidade por aqueles que se recusavam a crer, Paulo orava no templo com um coração em conflito, quando, como ele próprio testificou mais tarde, caiu em êxtase. Naquele instante solene, um mensageiro celestial apareceu diante dele e declarou com urgência: "Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim." Atos 22, 18. A ordem feria seu íntimo, pois Paulo se inclinava a permanecer ali, onde poderia enfrentar a oposição de frente. Parecia-lhe covardia retirar-se se ficando pudesse convencer alguns dos obstinados judeus quanto à verdade do Evangelho, ainda que isso lhe custasse a vida, e respondeu com franqueza: "Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam." Atos 22, 19, 20. Sua memória do passado tornava-se argumento e seu desejo de reparar a culpa clamava por sacrifício total. Mas não estava nos propósitos de Deus que seu servo se expusesse desnecessariamente, e a resposta do céu foi definitiva: "Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe." Atos 22, 21. Ao tomarem conhecimento dessa visão, os irmãos agiram com rapidez, temendo que Paulo fosse assassinado, e providenciaram sua saída secreta de Jerusalém. Assim, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, Atos 9:30, afastando-o do centro imediato da perseguição. A partida de Paulo suspendeu por algum tempo a oposição violenta dos judeus, e a igreja entrou em um período de descanso e fortalecimento. Nesse intervalo de relativa paz, muitos foram acrescentados ao número dos crentes, enquanto o plano divino avançava silenciosamente, preparando novos campos e novos encontros para aquele que fora chamado a levar o nome de Cristo além das fronteiras conhecidas. A história de Paulo nos prova que ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pela graça. Se a vida dele pôde ser completamente redefinida, a sua também pode. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada de fé. Obrigado por assistir até aqui e que essa mesma força que moveu Paulo sustente a sua semana. Até o próximo vídeo.